Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa terceira temporada do Juntando os Pontos. O prazer estar com vocês para mais um episódio. Meu nome é Maria Larissa, eu sou uma das apresentadoras desse projeto aqui da Uninassal. E é isso, vamos começar mais um. E aí, pessoal, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos para mais um episódio, sempre naquela entrega de qualidade máxima para você que é estudante de medicina. Vai ser um papo super interessante. Já manda esse episódio para os seus colegas, aqueles interessados em dermatologia, aqueles que ainda não sabem muito bem o que vão fazer, enfim. Vai ser interessante para todo mundo. Fica aí até o final. Nós estamos hoje com a doutora Tuane Miranda, que é médica, pós-graduada em dermatologia e tricologia, com ampla experiência em medicina ambulatorial, SUS e tudo que vocês podem imaginar. Doutora Tuane, um prazer lhe receber. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Larissa. Obrigada, Lucas. Agradeço o convite de vocês. E vamos nessa, poder entregar o máximo ao pessoal dessa minha experiência para contribuir, com a formação de vocês. Um prazer lhe receber aqui. Acho que a gente está bem empolgado para esse episódio. Na nossa equipe tem um pessoal interessadíssimo em dermato, que já encomendou as perguntas para a gente fazer. Mas primeiro eu queria conhecer um pouco da sua trajetória, assim. O que lhe levou para a medicina, como foram suas escolhas de faculdade, de cursinho, de pré-vestibular, o que você quiser conversar. E também um pouco da dermato, como a senhora foi parar lá. Tá. Pode chamar você, fica à vontade, tá certo? Mas assim, eu acho que a minha história começa... O começo da minha história difere um pouco da maioria dos estudantes de medicina. Porque a maioria ou já quer ser médico desde pequenininho, tem aquele sonho, eu quero ser pediatra, eu quero ser cirurgião, Comigo foi um pouquinho diferente. Eu costumo dizer que até o terceiro ano da minha graduação lá, no ensino médio, eu queria ser da área de direito. Na minha blusa do vestibular tinha humanas, bem grande. E eu sempre fui da área de humanas, assim. Amava história, amava geografia. Tinha uma facilidade também com ciência, com biologia, com química, mais ou menos. Mas, assim, eu gostava muito mais da área de humanas. E sempre foi aquilo que me encantou. Eu amava estudar história. Para mim, era ler um livro, sabe? E aí, o que aconteceu? Quando eu me formei, que faz alguns anos, direito na UPE só tinha em Arco Verde, no campus de lá, não tinha ainda aqui em Recife. E a UPE, na verdade, para mim, direito, como era um curso novo, eu não sabia ainda muito, a gente não tinha muito relato, acho que um período ou dois só, em formação. Eu queria realmente, o meu sonho era direito na federal. E até eu fazer o vestibular, eu estava focada nisso. E aí veio a grande reviravolta. Quando eu prestei as provas, as minhas maiores notas foram nas outras áreas. Química. Teve até uma discrepância, assim, a que eu mais lembro, porque a gente faz muita prova, Mas, assim, eu fiz o seriado e no terceiro ano eu tive uma nota excelente em química, que eu não esperava. E geografia, que era uma matéria que eu amava, assim, que, tipo... Eu até era queridinha do professor, que eu tenho muito carinho até hoje. Mas eu não fui tão bem assim. Não levei corte, mas aquilo já me surpreendeu. E aí, quando eu fui escolher, a gente faz aquelas escolhas, eu coloquei a nota do Enem. Na minha época também, só o Enem era federal, não era o seriado, nem o tradicional. Aliás, hoje a gente não tem, o tradicional. Isso. E aí eu estava no computador, no meu quarto, minha mãe estava em casa. Minha mãe sempre participou muito das minhas decisões como amiga, sabe? Eu sempre tive esse apoio dos meus pais, no geral. Eles sempre tiveram ali para me apoiar qualquer decisão que eu tomasse. Já quis ser professora, já quis ser jornalista, só não quis ser astronauta, mas o que vocês pensarem, eu já quis ser. Aí, na hora, eu fiz, mãe, eu tô com essa nota aqui no seriado, era nota alta pra época, e eu já tinha colocado o tradicional lá, que também a nota estava boa em direito. E pelas notas do ano passado, eu achava que dava pra passar. Aí eu fiz, o que é que eu coloco? Mãe, não queria colocar os dois direito, porque assim, vai desperdiçar. Ela fez, bota medicina, tu não vai passar mesmo. Poxa vida! Assim, desse jeito, porque realmente, e a gente sempre, vocês fizeram e sabem disso, mas as notas de medicina costumam ser mais altas, Aí eu tava lá sentada e disse, vou colocar, não vou passar mesmo, coloquei segunda entrada até, porque eu disse, vão dizer que eu passo, eu tenho aí uns 6 meses de direito para poder fazer o comparativo, e coloquei sem nenhuma pretensão real, assim, para vocês. E aí chegou a época dos resultados. E aí eu consegui passar em Direito, mas em Arco Verde.
Da Federal, por causa de 01, porque a minha escola, que era uma escola pública, perdeu as cotas naquele ano. Justamente Poxa. no meu ano. No ano anterior teve, no meu ano perdeu, aí recorreram, no outro ano voltou. E aí eu não tive. Aí por 01, eu não passei na Federal. E passei em Medicina. E aí fiz para outros cursos de humanas, mas que não me interessavam tanto. E aí eu comecei a refletir. E aí minha mãe fez assim, ó, o que você quiser, a gente tá aí pra apoiar. Se você quiser estudar mais um ano, você estuda e tal. E aí eu pensei, cara, é um curso bom. Eu vou fazer os 6 meses. Se eu não gostar, que era o que eu achava que ia acontecer, eu saio. Porque, assim, na minha família não tem nenhum médico. Eu não tenho nenhum parente, eu não tinha nenhuma pessoa que pudesse me dar ali um apoio no começo da carreira. Então, para mim, era uma realidade muito, out da minha vida, assim. Nunca pensei. E tinha aquilo que desde de muito pequena eu era voltada para essa área do direito. Mas aí comecei na UPE, em Santo Amaro, e aí foi quando, assim, eu tenho um problema, mas não sei se é um problema, que às vezes até ajuda, mas eu não gosto de fazer as coisas, não gosto de deixar nada pela metade, nem gosto de fazer mal feito. E aí quando eu comecei querendo tirar a nota boa aqui. Foi muito difícil meu primeiro período, foi bem complicado para mim. Acho que cada um tem um período aí que gosta mais de um período. O meu pior período foi o primeiro, porque eu tive muita dificuldade, eu tive que reaprender a estudar. E eu tinha eu tinha uma facilidade de estudo antes de entrar na faculdade, que quando eu entrei eu disse, caramba, o que é que tá acontecendo? Porque assim, né, quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente nivela com outras pessoas que eram tão boas quanto a gente na escola. Sim. E a gente sente, e não é competitividade assim, eu não queria competir, minha competição não era com os outros, era comigo mesmo no sentido de, eu não estou entregando aquilo que eu entregava antes, o que é que está acontecendo? E aí eu fui estudando, e aí quando eu terminei o primeiro período, a minha mãe jurava que eu desistia, eu disse, não, já que eu estou aqui, eu vou continuar, porque todo mundo falava que no quarto período era que a gente ia ver, era que eu ia ter contato com a medicina, daí eu pensei, não, vou até o quarto, se eu ver que realmente aquele contato com o paciente, aquilo não me agradar, eu volto a estudar e vou para direito. E foi o que aconteceu. No quarto período, foi aí que assim, não existiu mais direito na minha vida. No quarto, eu tive contato com dermato. Ainda não foi aquela paixão de imediato, mas assim, já foi uma matéria que de cara eu gostei de estudar. Cardio, que eu também gostava muito, foi uma das minhas possibilidades. Pneumo e gastro. E aí foi quando eu comecei a ter contato com os pacientes, foi quando eu comecei a acompanhar, inclusive no quarto período eu tive o primeiro paciente, assim, que até hoje é um dos pacientes que mais me tocaram em toda a vida, porque eu acompanhei quando eu me peguei fazendo coisas que, assim, eu não achava que ia acontecer comigo tão cedo, que era, a gente teve aula com ele uma vez, e ele era muito solista, era um jovem, tinha uma doença pulmonar desde a infância e precisava de transplante. Estava na fila de transplante de pulmão. Mas estava sendo acompanhado lá no setor do hospital de pneumologia. E sempre que eu passava, eu ainda tinha uma certa timidez, mas eu passava lá na frente da enfermaria dele para olhar para ver se estava tudo bem. E aí eu sempre tinha, tipo, toda vez que eu saía, ia para casa, era até meu caminho. Eu passava, olhava, estava tudo bem, eu ia para casa. E eu falava, mãe, eu queria sentar lá para ficar conversando com ele, perguntar, porque às vezes ele estava só, que era uma família do interior, a mãe tinha outros filhos, e ele às vezes ficava sem acompanhante. E a mãe fazia, vá lá, converse, mas eu ainda não tinha, sabe, essa facilidade, que eu acho que a gente vai adquirindo com o curso. Principalmente quando a gente nunca sonhou com aquilo antes. E um certo dia eu cheguei lá para vê-lo, normal, e a cama estava vazia e o colchão estava sem lençol. Aí já foi aquela queda, assim, para mim, porque a gente já tá acostumado um pouco com aquela realidade. Aí eu fui nas acompanhantes que também já estavam acostumadas, aí eu disse, cadê? Aí elas disseram, doutora, ele foi pra UTI ontem, mas ele não aguentou e ele faleceu. E ali pra mim foi assim, é uma história que até hoje quando eu falo eu me emociono, porque eu tava com uma amiga, que é uma amiga que divide apartamento comigo, e eu saí sem rumo. A primeira calçada que eu achei, eu sentei, eu desabei, eu comecei a chorar, e assim, o máximo contato que eu tinha tido com ele, próximo, foi ali numa aula que a gente teve.
Mas eu abracei aquela história, sabe? Eu acompanhava, mesmo de longe, eu sabia tudo que estava acontecendo com ele. E o que eu mais queria é que ele fizesse esse transplante, que ele faria em São Paulo. E não aconteceu. E eu tive essa notícia. E aí eu acho que foi uma das grandes viradas, assim, na minha cabeça, no sentido de que, não, eu acho que é realmente isso que eu quero pra minha vida. Porque eu não achava que essa história ia me marcar tanto quanto me marcou. Eu fiquei mal muito tempo. Inclusive, assim, por coincidência, porque eu não era da comissão, o nome da minha turma foi o nome desse paciente. Poxa. E eu me encontrei com a mãe dele, a gente trocou contato. Foi uma história, assim, que acabou ficando, sabe? Mesmo sem eu ter feito esforço. Mas aí começou assim, minha trajetória. Aí lá pro 5º período, eu já tinha visto dermato, como eu disse a vocês, assim, não foi... Depois dele, eu vou ser pneumo, vou ser pneumo, vou ser pneumo. Aí, depois dele, a gente começou no 5º. E, assim, se tiverem a oportunidade de rodízio externo, rodar dermato lá no Oswaldo Cruz, rodem. Não é porque eu fui de lá, mas é porque eu sou muito apaixonada pela preceptoria. E eu tive essa preceptoria maravilhosa quando a gente tinha aulas práticas no 4º. E no 5º apareceu uma extensão. Essa extensão duraria 1 ano, a gente tinha encontros semanais, toda sexta eu via dermato, e a gente tinha acesso a um SPA que tem até hoje, lá, não sei se vocês já ouviram falar, que é gratuito, é para pacientes do SUS e é feito pelos preceptores, pelos residentes, e a gente fazia parte ali como aluno da extensão. Como eu fiz 1 ano, eu fiquei 1 ano acompanhando, segunda e terça à noite. Então, assim, era bem puxado, mas foi ali que eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida. Principalmente porque naquela época não tava esse boom de estética que a gente tem hoje. Sim. Então, nenhum paciente ia para lá para revisar botox, até porque é SUS, mas eles faziam isso já, mas era em menor escala. Mas, assim, era doença, era ferida, era qualidade de vida do paciente. E foi isso que fez eu me apaixonar. Por isso que hoje, e é isso que ditou que a minha atuação hoje fosse na dermatologia clínica, porque, assim, é isso que eu gosto de atender. Quando o tempo foi passando, chegou a época do internato, eu aproveitei para colocar um dos rodízios opcionais em dermato, só para eu ter a certeza que eu já tinha, mas só para confirmar. E foi isso, assim, eu acho que isso eu defini no 8º período. No 8º período eu já sabia que era dermato que eu queria, eu sabia que era uma residência difícil de passar, e como eu falei, assim, eu não tenho médicos na minha família, até hoje não tem. Tem algumas que estão aí no caminho para ser, mas eu fui a primeira. E eu não tinha como sair e ir para a residência, eu precisava correr atrás já do meu dinheiro, então eu comecei a atuar. Comecei a atuar na emergência clínica, nas UPAs, comecei a atuar, como vocês falaram, PSF, Unidade Básica de Saúde, e ambulatório fazendo clínica médica. Então, eu tive essa experiência no SUS e tive essa experiência no particular. E eu acho que é importante isso porque faz você ter noção do que você pode fazer por cada um de estrutura, mas que a sua entrega tem que ser a mesma. E quando a sua entrega é a mesma, sendo no SUS ou sendo no particular, você transforma a vida daquela pessoa. É importante, quando eu era estudante, a gente não tinha muito essa noção, porque todo o rodízio que a gente rodava era do SUS. Então, a gente estava acostumado com a falta de recurso, com um tipo de paciente. Quando você vai para uma estrutura particular, você tem, além dos recursos, você tem outro tipo de clientela. Mas o que é que essa formação inicial, essa atuação inicial me ajudou a afirmar mesmo, assim, um compromisso comigo? É que o meu atendimento no consultório particular é o meu atendimento no SUS. O que vai mudar é quão rápido eu posso ajudar aquele paciente. Mas a minha consulta, qualquer pessoa pode fazer o teste e caladinho no SUS e no privado, porque a gente não lembra de todos os pacientes, né? Assim, eu tenho uma memória até boa, assim, para lembrar do rosto, mas nem sempre o nome é mais difícil. Mas eu tento sempre fazer dessa forma, mesmo que eu demore um pouco mais, mesmo que a minha renda não seja tão grande, mas aí é um compromisso que eu tenho e isso faz muita diferença. Isso faz diferença e aí vou abrir aqui, tá? Eu não gosto de romantizar nada. Então, tô aqui dizendo, medicina por amor e é só isso. Porque a gente tem que ganhar também.
A gente precisa lucrar, a gente está exercendo ali uma atividade laboral, a gente precisa do nosso salário. Então, assim, não é que não foi por vocação, como eu disse a vocês, foram circunstâncias da vida. Mas quando eu me propus a fazer isso, como eu disse, qualquer coisa que eu me proponho a fazer, eu tento fazer com o máximo de excelência que eu posso. E quando você atende assim no SUS ou no particular, às vezes o paciente do SUS ele não espera para ir para o SUS de novo para você, porque a lista está enorme e ele lhe procura no particular. Então, eu acho que isso é importante para a gente ver assim que a gente tem que dar essa atenção também, porque esse paciente também pode vir a gerar lucro para a gente futuramente. Esse mundo dá muitas voltas e não é porque ele está ali no SUS que ele não tem condição de pagar a sua consulta. Às vezes foi uma facilidade que ele teve. Mas ele pode voltar para você e ele pode se tornar seu paciente a vida toda. Sim. Acho que é isso. Doutora, a gente já recebeu alguns médicos aqui. Interessante que todo mundo geralmente tem alguns pontos semelhantes, assim, de trajetória, mas todo mundo tem uma trajetória única, né? A sua foi uma das mais diferentes que a gente encontrou, assim. Tem muita gente, como a senhora, como você falou, que, assim, sempre tive um sonho, via meu médico de infância e sempre quis ser médico. E chega uma trajetória diferente, eu acho que ajuda a inspirar muita gente também que está ouvindo a gente, mas trazendo um pouco para a parte da dermato agora, vendo sua visão em relação ao mercado de trabalho. Como está a situação atualmente, uma prospecção assim, para os próximos anos, como vai estar o mercado, como o dermato pode atuar assim, no cenário atual, considerando que o pessoal às vezes quer meter a mão assim, de outras áreas, de outras especialidades. O que a senhora acha? Pronto, aqui eu vou ser bem honesta, certo? Uma das grandes coisas que estão fazendo diferença na minha vida hoje é eu ter me apaixonado pela dermatologia clínica. É o que está me dando pacientes, o que não está deixando a minha agenda vazia no particular. Porque, como você bem falou, tem muita gente metendo a mão. Então, é uma área muito invadida. E, assim, pelo fato de eu ter feito a pós foi uma coisa que eu aprendi a clínica e a estética. Só que na minha faculdade, como eu tive essa experiência de fazer essa extensão, como eu decidi um pouco mais cedo do que alguns colegas, eu trouxe uma bagagem muito grande. Então, mesmo ali na pós, a gente tinha pouco tempo. Na residência a gente vai ter, mas a residência consegue, eu acho que, extrair mais. A residência tem mais casos diferentes, a residência vai conseguir você tem uma carga horária mais puxada, após não. Então, essa carga que você traz da faculdade de conhecimento vai fazer uma grande diferença, mas para isso você tem que gostar. Porque eu tinha amigos e amigas na minha sala que odiavam, que dermato era uma tortura. E para quem não gosta, para quem não se interessa do começo, é mesmo, porque são muitas coisas que dependem de detalhes. Depende de você colocar o olho ali. Eu tinha a minha preceptora, a doutora Silvana, eu sou muito fã dela, porque ela era assim, quando chegava uma lesão, ela olhava pra gente e fazia, o que é que vocês acham? E aí, a gente, logo no comecinho, assim, né? Tipo, ninguém sabia nem descrever a lesão elementar direito. E ela fazia, isso pode ser isso, isso e isso. Eu apostaria nisso, mas aí, quando ela tinha dúvida, ela, vamos fazer a biópsia pra ter certeza. Quando vinha a biópsia, era exatamente aquilo que ela tinha dito. E eu achava isso fantástico. Mas, tô puxando isso pra dizer que não escolha dermatologia, a não ser que você já tenha uma estrutura clínica boa, parentes nessa área, principalmente do setor médico, alguém que lhe puxe para uma clínica já renomada. Se você não tiver isso, estude e se esforce para ser bom nos dois. Por quê? Hoje a gente tem um valor, para a gente conseguir até mesmo ter um valor agregado, assim, para a pessoa olhar para a gente e dizer, não, eu vou naquela médica ou naquele médico, porque ele é bom. As pessoas não vão olhar somente para o que você sabe, até porque isso não tem como elas saberem. Elas vão olhar para o seu valor de consulta, elas vão olhar para a sua rede social. Hoje, muita gente vai escolher o médico pelo Instagram, principalmente, certo? Esses perfis outros de internet, de pesquisa de Google, também são procurados, mas, assim, a realidade que eu vejo hoje é que o Instagram é sua vitrine. E aí eles vão olhar para onde você atende, para quanto você cobra, isso tudo é muito importante. Só que vai ter aquele paciente que você também quer atingir, que ele vai procurar pelo preço.
E aí, como tem muita gente que não investiu nem o tempo, nem o dinheiro que a gente investiu na nossa formação, eles vão fazer um curso de 2 dias e vão estar fazendo o mesmo procedimento que eu posso citar aqui, não tem problema nenhum, o Botox, por exemplo, que é o mais, vamos dizer assim, comum e o mais fácil de fazer, vão fazer pela metade do seu preço, pela metade do seu valor. E a gente tem muitos casos de complicação, mas a gente como ser humano tem sempre aquele pensamento, não vai acontecer comigo, aconteceu com ele, mas não vai acontecer comigo, eu vou ali naquele lugar que faz R$500. E aí, o que é que acontece? Isso vai fazendo com que a gente vá perdendo um pouco esses pacientes, principalmente as pessoas que se enquadram na minha realidade, de não ter ninguém ali perto ou próximo, ou de não ter um quem indique muito bom, entendeu? Se você vai construir a sua do zero, você tem que fazer o seu nome como tudo. O que o paciente chegar para resolver, você vai resolver. Eu tenho muitos pacientes que chegaram para mim com queixas clínicas. E quando o tratamento deu certo, é que eles criaram a confiança e disseram assim, eu tô querendo melhorar tal coisa na minha pele, o que a gente pode fazer? E aí a gente começa ganhando esse paciente dessa forma. Mas se você gosta de dermato somente da parte estética, primeiro que eu não sei se, assim, é uma decisão muito individual, mas não sei se vale tanto a pena a residência, porque você vai passar 2 anos ganhando, sem poder ganhar muito, né? A não ser que você tenha uma estrutura muito boa, de pai, de família, para poder se manter. E você vai entrar no mercado extremamente competitivo. E o problema não está nos seus amigos que não fizeram residência, fizeram pós-graduação. Porque eles estão cobrando, ou eles querem cobrar o mesmo ticket que você cobra. O problema está nessas outras especialidades. E assim, hoje eu nem sei mais citar para vocês que especialidades a gente tem invadindo, porque são todas. Uhum. Esses dias eu li que até biólogos estão podendo fazer alguma coisa assim, né? Biólogo, assim, aqui minha fala, eu preciso fazer só esse recorte, é sem nenhum preconceito, tá, gente? Sim. Mas, assim, técnico de enfermagem, uma enfermeira, eu sempre trabalhei e dou muito valor a cada pessoa que faz parte da minha equipe. Eu não teria sucesso se eu não tivesse um técnico de enfermagem bom e dedicado, uma enfermeira boa e dedicada. Hoje eu faço um atendimento também, um serviço de atendimento domiciliar. E tem curativos que, mesmo sendo dermato, eu chamo a minha enfermeira de chefe. Chefe, veja isso aqui. O que é que a senhora acha? Me dê uma luz nesse curativo. Porque ela tem uma formação muito melhor e muito mais qualificada que a minha. E assim, eu vejo ali, quando eu entro na sala, são todos iguais. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, para você fazer um curso de técnico, você não gasta, eu não sei nem quanto tempo é, mas não chega a ser, eu acho que nem 1/3 do tempo que a gente custa, fora o período da residência, e fora os cursos que a gente vai fazer para se especializar nessa área de estética. E tive um exemplo bem prático de um pessoal dessa área de saúde que fez um curso de 2 dias, voltou fazendo absolutamente tudo. E faz absolutamente tudo com uma formação de 2 dias, com investimento mínimo, que é uma passagem para algum lugar, que agora a gente já tem até aqui, então talvez se não quiser gastar, nem gasta. Mas quer agregar um pouquinho ali, formação em São Paulo, coloca no perfil. E acaba que pode mostrar antes e depois. Isso aí também é uma coisa assim que deixa a gente muito atrás. Então eu vejo que a gente precisa, como classe, melhorar muito, se unir muito, para que um dia a gente consiga. Porque o que eu vejo é dermato com residência brigando com dermato de pós. Não é sempre, tá? Tenho amigas que fizeram residência e me ajudam, discutem. Faço assim, quando eu posso, eu faço delas minhas professoras, porque eu sei que elas tiveram uma formação que eu tenho que correr um pouco atrás para chegar perto. Eu não acho nenhum demérito dizer isso, porque o que a gente não consegue com a ajuda dos outros, a gente vai ter que fazer sozinho, estudar por conta própria, sem tudo em todas as áreas. Mas tem muita gente que foca, esse aí fez pós. A SBD também, ela se fecha muito para os que fazem residência. E enquanto isso, a nossa área está sendo totalmente tomada por outros profissionais. E assim,
atualmente, eu não sei, daqui, assim, é uma projeção para 5 anos, eu posso dizer o que eu espero. É que a gente se una como classe de médicos mesmo, não digo não só dermatologistas, para a gente retomar os procedimentos que são médicos. Sutura, sabe? As coisas que são básicas. Eu acho que a gente precisa se unir para a gente poder ter mais força. Porque médico, eu já acho uma classe unida, mas eu acho que precisa se unir mais nesse sentido. Vejo sociedades aí que conseguem um melhor resultado por causa dessa união. Mas, voltando para a pergunta inicial, que eu acho que eu exagerei um pouco, se você quiser se formar pensando na estética, pense 2 vezes e não esqueça da clínica, que é o que acontece, ou na residência ou na pós. Uma vez a gente estava na sala, uma pessoa entrou e fez: levanta a mão quem gosta e quem pretende aqui praticar clínica quando sair da pós. Só foi eu e outra pessoa que levantou. Ninguém, todo mundo era na estética. E assim, como eu falei, é um mercado que está muito difícil, muito invadido. Se você não tiver algo que te ajude, aquele empurrãozinho, o começo vai ser muito mais complicado. Eu achei interessantíssimo esse assunto, né? Essa visão. E eu estava até pensando enquanto você estava falando, talvez exista uma invasão de outras áreas, porque houve, por muito tempo, talvez, um marketing meio mal feito em relação à própria dermatologia. Se você parar para pensar e for para a visão do leigo, a dermatologia é quase que totalmente associada à estética. E às vezes a gente se depara na faculdade com a dermatologia clínica e lembra que existe outro lado. Aí a gente vai para o estágio, e no estágio a gente trata de doenças complicadíssimas e não vê nada de estética. E poxa, caramba, é dermatologia, né? Mas justamente por isso, né? Porque houve por muito tempo esse olhar de que o dermatologista só cuidaria da minha aparência. Eu só preciso de um dermatologista quando aparecer alguma coisa que é estranha e está incomodando o que eu estou vendo. E aí, por exemplo, teve um caso de psoríase que eu lembro de ter visto numa consulta num estágio, que a pessoa só procurou depois que começou a doer as cartilagens, assim, que não tinha a ver com estética, que o dermatologista deveria ter atenção, mas a pessoa não ia procurar um dermatologista nunca, porque não tinha a ver simplesmente com a aparência da pessoa. E aí eu queria insistir um pouco mais nisso antes da gente ir para a rede social, já que a gente ainda tem talvez uma visão muito associada à estética quando fala de dermatologia. O que é que um estudante ainda na graduação, que vai se deparar com certeza, talvez com muito mais força, com a dermatologia clínica, precisa se atentar para sair um médico generalista capaz de ser um bom, de exercer com excelência, talvez, a parte da dermatologia clínica que é cobrada da gente também, né? E não simplesmente descartar a dermatologia porque não quer estética. Ótimo, eu acho uma pergunta muito pertinente. Assim, depende muito de como a dermatologia é apresentada inicialmente, né? E cada faculdade vai ter a sua forma. Na UPE, a gente no 4º período, a gente começa realmente do básico. A nossa primeira aula se chama Lesões Elementares. Então, assim, ali não tem absolutamente a ver nada com estética. Na verdade, eu não sei como está hoje, né? Porque eu me formei em 2018. Mas na faculdade a gente só via dermatologia clínica. O que eu via de estético era porque como a gente tinha uma proximidade já ali pela minha extensão com o pessoal do dermato, quando tinha um peeling, uma coisa interessante, eu fazia, vai lá, tá horário que vai ter peeling. Aí a gente ia, mas assim, eu confesso que como naquela época também não tinha esse boom dos procedimentos, sabe? Que eu acho que já vinha crescendo, mas depois da pandemia cresceu bem mais, porque as pessoas começaram a ficar muito tempo em casa e começaram a olhar para si mesmas. E eu acho, e assim, olhando até dados estatísticos, a gente vê que o número de procedimentos aumentou. Não só porque as pessoas começaram a olhar mais para si, mas porque muita gente desenvolveu distúrbio de imagem. Então, a saúde mental, aí a gente puxa várias caixinhas, né? Saúde mental, ansiedade, depressão,
olhar no espelho e não se reconhecer, e não se sentir bem e pensar de repente assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa porque eu quero me encaixar nesse padrão, que também aí é onde entra as redes sociais, né? Essa comparação que a gente está fazendo o tempo todo. E aí a tendência acabou sendo essa. Pode mudar? Pode, mas é o que a gente está olhando agora. E a gente começou por esse básico e vai avançando. Eu acompanho, acho que faz uns 15 dias que eu dei uma aula de dermatoses prevalentes em população de rua para uma turma da Católica. Uma turma que ainda está no ciclo básico, eu acho que assim, esse quarto período, não sei se tem alguns períodos mais à frente, mas a aluna que me convidou, ela é quarto período, Camille. E aí, o que é que aconteceu, assim? Ela sempre me relata como é que tá sendo, porque por eu ser da área, eu ficava, tu vai ser dermato, tu vai gostar. E o primeiro contato que ela teve foi um monte de doença de uma vez só. Ela não teve aquela introdução, então eu acho que também varia de acordo com o curso da grade curricular e como isso vai ser mostrado para vocês. Então, às vezes, não é nem que vocês não gostam de dermato, é que a forma como é passado, o tempo que vocês têm para estudar aquilo, para poder fazer uma prova, naquela pressão que a gente sabe que é a faculdade, a gente acaba nem tendo tempo de ter realmente, de sentir a dermatologia, sabe? Eu tive tempo, por causa da grade, mas principalmente por causa da minha extensão, de pegar o Azulay. Eu sou fã do Azulay. Eu amo o Azulay. E eu sentava assim, era tal assunto, a gente tinha que estudar, até porque a extensão exigia isso da gente. A única fonte era ele. E aí a gente precisava elaborar uma aula e estudar por ele. E na sexta-feira, que a gente tinha esse encontro, o professor sorteava a pessoa que daria a aula. E ele queria tudo baseado no Azulay. Então, assim, é um livro extenso. Não dá para você fazer uma prova com 25 assuntos de dermatologia estudando por ele. Você tem que recorrer a resumo, videoaula, apostila de medicurso, e aí você acaba não construindo aquela história com a dermato. Mas para um estudante que está aí e que quer sair para o mercado, porque não é que quer, precisa. Na unidade básica de saúde, vocês vão atender. Eu não vou arriscar uma porcentagem, mas assim, minha gente, é muito caso de dermatologia. No plantão, que você acha, não, vou só para a sala vermelha. Um paciente seu que está lá grave, às vezes está esperando uma UTI que está demorando um pouco mais, faz ali uma eritrodermia, o corpo fica todo vermelho. Aí chega um acompanhante e fala, meu pai tem psoríase. E aí, aquela doença de base que ele tinha por aquela infecção ou por aquele outro problema que ele desenvolveu para estar na vermelha da UPA, está exacerbada. Só que uma psoríase eritrodérmica, que é quando ela ocupa mais de 90% do corpo, ela precisa ser bem tratada, precisa ser bem conduzida e pode levar à morte se não for. Então, você não está imune à dermatologia se você está numa vermelha de uma UPA. Você não está imune se você for de intercorrência de uma enfermaria. Porque vai chegar a enfermeira e vai dizer, doutor, olha, fui dar banho no leito tal, o paciente reclamou que tá aí, ele, quando eu fui ver, realmente tem umas manchinhas assim, 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 assim. Se você não sabe, as pessoas vão olhar para você e dizer, como assim? Você é médico, a gente vai fazer o quê? Nem sempre a gente vai ter ali, tem hospital que tem, isso é ótimo, parecer a dermatologia. Mas quando vocês forem para a prática, vocês vão ver que a maioria não tem, vocês vão ter que resolver. E aí, assim, nem tudo vai ser escabiose, nem tudo vai ser fungo e nem tudo vai melhorar com troque. Chega a dar um nervoso, sabe? Quando assim, o paciente chega, olha, doutora, não tava, sua consulta ia demorar, fui na farmácia e a pessoa do balcão indicou isso aqui. Aí eu sempre explico. Eu perco esse tempo assim com gosto, porque tem muita doença que a troque, qualquer corticoide de alta potência, ela mascara. Então, o diagnóstico que para mim seria muito mais fácil e para o paciente resolveria a vida dele, ele sair dali, eu preciso partir para one step more, né? Uma biópsia, alguma coisa, algum outro exame, um raspado, para poder dar aquele diagnóstico que clinicamente eu daria fácil.
Então, eu sempre falo isso. Aí, tem aquele meme, que vocês com certeza já ouviram. Ah, dermato é muito tranquilo. Eu escuto até de Renan isso. Bota corticoide, tira. Deu certo, bota corticoide e deixa. Não tá dando certo, tira o corticoide que vai melhorar. Seria muito bom se fosse assim. Como é que a gente trata uma hanseníase com corticoide? E chega. Lá no hospital que a gente dava plantão, era 24, chegou um paciente com uma reação hansênica. Que é lógico, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, quem quiser, só depois, a título de informação, só pesquisar reação hansênica, gente, pode matar. E pode matar em 24, 48 horas porque é uma vasculite. Vira vasculite. Então, se a gente não entrar com todo aquele suporte que o paciente precisa, que às vezes precisa até de um suporte de UTI ou uma UTI retaguarda, a gente vai perder aquela vida por falta de conhecimento em dermato. E eu não digo assim, nem saber tratar, eu digo saber identificar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue? Na faculdade, no ciclo básico, quando tem dermato ou um tempo livre que tiver, dá uma pesquisada e ver as doenças mais comuns, doenças que eu vou ver mais quando eu me formar, doenças de dermato, porque no PSF vai ter aquilo que você pode tratar logo de início e aquilo que você pode encaminhar tranquilamente para o ambulatório de dermatologia do município. Na urgência é a mesma coisa. Eu vejo, por exemplo, muita escabiose sendo tratada com antialérgico. E muita urticária sendo tratada como escabiose. Então, ali é realmente o básico. E esse básico a gente aprende na faculdade. Se tiver um projeto, não sei como é aqui com vocês, mas com certeza deve ter algum projeto voltado para essa área. Perca um mês, perca 2 meses, você odeia dermato. Na sua cabeça, ali no momento, você vai estar perdendo. Poxa, eu podia estar em liga tal, fazendo tal coisa, mas eu estou aqui estudando lesão elementar, estou atendendo, como o pessoal chama, né? Ferida, pereba. Mas isso vai fazer uma diferença que, assim, o que foi que começou a acontecer comigo, que começou a me levar, sem eu querer, assim, sem eu ter a pretensão. Logo, quando eu comecei a atender em postinho, né? Eu comecei a tratar os casos de dermato com uma certa facilidade, porque era o que eu via muito na faculdade. E aí começou a vir pessoas dos outros postos e de outras cidades que, não, porque a gente soube que a senhora é muito boa em dermatologia. Aí a minha filha, faz 2 anos que eu luto com ela, ninguém sabe o que ela tem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Minha fama começou a ser construída dessa forma. Foi muito orgânico, foi muito natural. Eu não fazia nenhum tipo de publicidade da dermato nessa época. Nada. Foi realmente, como a gente chama, né, o boca a boca. E foi porque eu tinha esse conhecimento básico. Então, assim, busquem projetos. Estudar sozinho eu não indico tanto, porque é muito estático, a gente cansa, a gente não consegue levar adiante. Mas vendo a doença, tendo o preceptor ali bom, para você não só se inspirar, mas para você poder recorrer. Doutor, olha, eu estava aqui atendendo no ambulatório de clínica médica, no meu rodízio, chegou esse paciente. Eu pensei em tal coisa, ou então eu não consegui pensar em nada. A senhora pensa em alguma coisa? E aí é isso que vai ajudando. E quando se forma, ter também aquela pessoa que você pode recorrer a qualquer momento. Em dermato não aconteceu, lógico que eu tenho minhas dúvidas, até hoje eu tenho. Mas quando eu me formei logo, eu tinha algumas dificuldades com gestante. E aí chegou uma gestante, aí eu fiquei na dúvida de o exame dela. Só um instantinho que eu vou beber água. Aí fui para uma salinha do lado, liguei para minha amiga que tinha feito estava fazendo ainda residência de gineco. Assim, como é que eu faço? Acho que a gente não deve ter medo de perguntar. Mas para vocês que estão, se tiver a oportunidade de, ter um rodízio opcional, coloca um dermato que vocês vão ver que vai fazer diferença e vocês vão sair assim, aquele paciente vai sair do seu consultório, vocês vão sentir, poxa, se eu não tivesse feito, eu não ia conseguir resolver isso. Eu não ia. E no começo é muito do que a gente consegue fazer, sabe? A nossa satisfação com a nossa profissão. Porque plantões são estressantes, PSF é estressante, dependendo da demanda. O meu primeiro PSF eu atendia 50 pacientes por dia. E eu tenho uma certa culpa porque, assim, tinha distribuição de ficha, mas a pessoa idosa chegou lá, tá lá esperando. Doutora, você pode me atender? Eu fazia. Posso. Encaixe. Aí a menina fazia, doutora, mas só tem 4 encaixes. Eu falei, minha gente, vá. Inclusive, foi um dos períodos que eu mais perdi peso, porque eu não parava nem para almoçar. Porque eu fazia assim, não, eu quero terminar logo. Só que o meu terminar logo eu achava que era 20, daqui a pouco chegava em 30 e teve uma hora que eu
vamos logo, vamos resolver o que tem pra resolver. Mas eu acho que é assim. Perfeito. Mais uma coisa antes de a gente ir para o assunto de redes sociais que eu gostaria de tratar é sobre remuneração. Porque teve uma pessoa que nos ensinou a conversar sobre isso com especialistas. Seu digníssimo, que foi citado agora há pouco, Renan Casado, está aqui também. Às vezes é até tratado como tabu, a gente tem até um dedinho a mais para falar sobre isso, mas como você também já se colocou com muita sinceridade em relação a tudo, eu gostaria também de tratar sobre isso de forma clara, né? O que é que as pessoas que procuram ou que pensam com desejo em relação à dermatologia podem esperar em relação à remuneração? Nos vários estágios, né? Quando sair da faculdade e talvez fizer uma pós, ou quando fizer uma residência, ou se for abrir o seu consultório próprio, tem outras formas de trabalho, enfim. E como é a remuneração em cada fase ou em cada forma de trabalho na dermatologia? Certo. Realmente, assim, ainda por muitas pessoas é considerada um tabu. Eu acho que nem só na medicina, eu acho que em todas as profissões, né? Meio que as pessoas têm, assim, ou às vezes ou é vergonha, ou é porque acha que aquilo não é ético. Como eu falei no início, a gente eu não gosto de nada muito romantizado, sabe? Então, eu nunca jamais vou falar para vocês que estou trabalhando em tal lugar, não me pagam há 60 meses, mas eu estou lá porque eu amo o que eu faço. Não tem como, a gente não vai se manter. As nossas contas chegam do mesmo jeito que todo mundo chega e a gente precisa pagar. Quando a gente se forma, minha trajetória foi assim, como eu já citei aqui algumas vezes, como eu não tinha esse suporte familiar de ter que ir trabalhar, de poder trabalhar e exercer na clínica de algum familiar, eu fui para clínicas da minha cidade, né? Eu não sou daqui, sou de Carpina, e lá, assim que eu me formei, eu comecei a atender como clínica geral também, igual no postinho, igual nos plantões. Sendo que, como começou a acontecer isso do pessoal me procurar porque ia no postinho ou ia como clínica e de repente fazia assim, doutora, olha, eu sei que não é sua área, mas eu tô com isso aqui me incomodando, o que a senhora acha? E aí eu ia, tratava, dava certo e começou dessa forma, tá? Mas o meu começo foi como clínica médica, clínica geral. E aí, quando o pessoal da clínica, é uma clínica assim, que tem várias salas e subloca, certo? Não é uma clínica própria. Foi a primeira e eu tô lá até hoje. A gente começou e a própria população começou a me procurar como dermato e foi no mesmo período ali que eu também comecei a minha pós. Quando eu comecei, como eu já tinha essa segurança de tratar a parte clínica, eu comecei a me divulgar. Disse, não, pode colocar que eu estou atendendo como clínica e como dermato. Eu não mergulhei na dermato de cara porque eu não sabia se eu teria aquela procura, mas eu já tinha minha clientela da clínica, então eu garanti ali os dois. Aí, inicialmente, a gente colocou no mesmo dia, aí começou a aumentar. Eu disse, não, vamos separar clínica e dermato. E hoje eu estou atendendo só como dermato. Às vezes, chega uma pessoa assim, com algum... que no meu dia não tem clínico atendendo. Então, às vezes, as meninas ligam, doutora, olha, tem um caso aqui para a clínica, não sei o que, a senhora pode atender? Eu digo, gente, claro, né? Não é porque eu estou atendendo como dermato que eu deixei de ser clínica. E eu também vou receber por aquela consulta, né? Então, vamos lá, atendo sim, não tem problema nenhum. E aí, atendo. Mas hoje, a minha atuação maior é dermatologia. Minha meta é atender somente dermato. Ainda não cheguei lá, porque além de, como eu falei para vocês, já estou atendendo em Carpina, atendo em 2 clínicas lá e numa cidade próxima, Nazaré da Mata, também como dermato. Mas aqui em Recife eu fiz uma tentativa que eu confesso que, assim, por mais falta de iniciativa minha, Renan tá aqui para comprovar, por mais falta, porque assim, quando a gente é do interior, a gente tem um certo receio, assim, do mercado de trabalho de Recife, sabe? Eu não tinha tanta segurança, eu achava que não ia dar certo, que eu não ia conseguir paciente, lá tava tanto assim, eu estava tão tranquila, não precisava procurar, eu não precisava estar me preocupando em fazer propaganda, em fazer nada, e aqui ia ser uma realidade diferente.
Então, assim, eu fiz uma tentativa, acho que chegou assim, né, 2 meses, assim, mas eu não vim nem, acho que só vim um dia. E acabou que eu estacionei, não parei, eu estacionei esse projeto. Estou pretendendo retomar agora, porque agora eu tô mais na dermato. Mas para quem está começando, o caminho inevitavelmente vai ser esse. A gente vai ter que dar plantões. Hoje eu não estou mais em plantão, mas já fiz muito. Não é tanto a área que eu me identifico, porque eu acho estressante, muito estressante, na verdade. E aí eu sempre preferi ambulatório, seja PSF, seja no ou ambulatório SUS, enfim. Hoje eu estou no ambulatório, faço ambulatório particular. Meus ambulatórios particulares são todos da dermatologia, mas eu faço um no SUS, que é toda sexta-feira. É uma quantidade pequena de pacientes, uma agenda, mas assim, a minha agenda, a minha marcação no caso, é muito lotada. Assim, para o paciente ir para mim, conseguir voltar, começou a ficar assim, começou a estender o tempo. Antes eu atendia o paciente no mês, 2 meses depois ele voltava para mim. Agora eu tô tendo certa dificuldade, porque por mais que ali eu atenda só clínica, mas como eu disse a vocês, não é porque eu tô dermato que eu deixei de ser. Eu acho isso importante, porque às vezes tem a parte do especialista que vira só especialista. E aí ele acaba esquecendo de como tratar coisas básicas por falta de atualização. E eu acho que, assim, a gente não deve deixar essa parte do clínico, do médico em si, assim, de lado. Não que o dermatologista, que o especialista não seja médico. Mas eu falo, assim, de você saber tratar bem as patologias gerais. Porque você vai se deparar com isso a sua vida toda. Quando qualquer pessoa da sua família ficar doente, ela vai recorrer a você. Quando uma pessoa estiver internada, ela vai recorrer a você. Então, você tem que ter alguma noção ali de pelo menos dizer, pessoal, até para tranquilizar a família, você vai ser o ponto de apoio e de segurança, você vai passar essa segurança para sua família. E aí, eu acho que é um vínculo que eu não pretendo, a não ser que, assim, Deus que sabe das coisas, mas a não ser que eu tenha que fique impossível de colocar na minha agenda, é uma coisa que eu pretendo manter, sabe? Diferente de plantão. Plantão eu realmente não pretendo. Mas essa parte da clínica eu quero manter. Eu sempre quis. Desde que eu me formei, eu tinha essa cabeça. Pra não deixar de saber tratar o geral, o basicão, né? Que a gente chama. Eu acho que faltou responder alguma coisa. Só sobre remuneração especificamente. Pronto. Especificamente sobre remuneração. Quando a gente começa como clínico, a gente sabe, assim, plano de saúde está remunerando... Quer que eu fale valores? Se puder, por favor. Para clínico, plano de saúde está pagando que agora não está mais, mas assim, era R$30 a consulta. Então, para você fazer 300, você tinha que atender 10 pacientes. E, como eu falei, o meu atendimento era igual. As meninas até da clínica pensaram em dizer, doutora, não é melhor a senhora colocar um dia só para esses pacientes? Porque a senhora está deixando de ganhar outros, aí teve uma época que eu até tive que fazer isso, mas não deixei de atender esse plano. Porque na época eu não fazia SUS e eu fazia assim, não, eu não vou deixar esse paciente na mão, porque praticamente na clínica só eu e outro profissional atendia eles. E aí, R$30 por consulta num turno, dependendo do dia, tá, gente? Às vezes eu consigo atender 30 pacientes e aí vai depender. Uma consulta a R$30, se você fizer 10, você ganha 300. Outros planos melhores, entre aspas, pagam 60 e o mesmo preço da consulta da clínica é a consulta da dermatologia. E uma das coisas que eu posso falar é que eu não faço procedimento pelo plano. Se você for, além de aceitar a consulta pelo plano, porque a consulta pelo plano ainda é um cartão de visita. O paciente que já pode pagar por um procedimento vai lhe procurar inicialmente pelo plano de saúde. O que você não... Assim, uma dica que eu dou se aquele paciente precisa de um procedimento, seja clínico ou estético, aí já não faça pelo plano, porque não vai valer a pena. Muda muito essas tabelas, sabe? Mas assim, quer que você retire um sinal ganhando menos de R$200. E aí, assim, não vale a pena, além da formação toda que você teve para aprender
A gente paga curso de sutura na faculdade, a gente passa perrengue com nossos preceptores, porque a gente não está suturando direito, a gente treme na hora que vai suturar o primeiro paciente, para você chegar, se especializar e fazer um procedimento no paciente que o plano está pouco se lixando para a sua bagagem. Então, isso aí realmente eu não aconselho. E consulta vai depender muito da cidade que você tá. Lá em Carpina, eu consigo uma média assim, de valor de consulta, 250 a 300 reais. Tenho amigas que o mercado na área delas não é tão grande. Como tem pouco especialista, elas acabam conseguindo agregar um valor maior à consulta, 400, 500. Mas assim, que eu acompanho, mais que isso eu nunca vi, não. Interessante, né, saber exatamente os valores, doutora, porque geralmente a gente fala isso no off. A gente sempre pergunta, mas é mais no off. Interessante trazer isso para todo mundo conhecer. E acho que o pessoal que tem interesse na área também vai gostar de saber dessa parte. Trazendo um pouco agora para as redes sociais, eu queria saber um pouco do seu posicionamento, assim, como a senhora se posiciona no seu Instagram, nos seus perfis, assim, de redes sociais mesmo. Uhum. Como isso ajuda na sua carreira e como ajudou, não sei se a senhora fazia, mas depois de formada, assim, recém-formada, como foi essa divisão, essa organização das redes sociais? Tá. Minha história com a rede social, na verdade, assim, não começou por causa da medicina. Eu sempre fui uma pessoa que eu era muito antenada em várias coisas assim ao mesmo tempo, mas a internet eu gostava muito de moda, então naquela época de blogueira, que tinha realmente não existia Instagram, só existia blog, eu amava ver, eu passava tardes vendo blog de Tássia Naves, blog de Camila Coelho, aí ia pra YouTube assistir Camila Coelho fazendo, eu tô entregando a minha idade, né? As meninas riram ali um pouquinho, eu disse, caramba, acho que não pegou bem não. Mas assim, foi da era do blog. Então, eu comecei, não foi por causa da medicina, porque eu gostava desse universo da moda, da maquiagem, de seguir tendência, de ver look, de ver o que tava. E aí, o meu Instagram, no início, começou a crescer por causa disso. Porque eu ia, às vezes eu saía, postava uma roupa, e a pessoa ia lá e, essa roupa é da onde? E aí começou, aí às vezes uma pessoa mandava para outra. E quando eu comecei a viajar, os looks da viagem eu sempre fazia meio que um planejamento. Dia 1, look tal, dia 2, look tal. Sou bem era mais, agora nem tanto. Agora eu prefiro levar malas cheias e lá eu decidi. Mas nessa época não, era mais metódica. E aí, assim, o meu primeiro nicho não foi o nicho da medicina, foi o nicho de moda e beleza. E, claro que no fim das contas ajudou um pouco a dermato, sim, porque acaba que esse mesmo nicho é o nicho que procura se vestir melhor. As minhas pacientes dão muito valor a posicionamento pessoal, a como você se veste, a como você se porta, como você tá... vou falar porque a que marca você usa. E no começo era muito isso. Só que eu acho que teve uma transição aí que foi importante para mim como pessoa, para crescimento pessoal mesmo. Porque quando eu comecei a investir muito, e aí que começou, né? Aí vai ficar mais moderninho agora, para falar que começou, virou todo mundo que era todo mundo não, mas grande parte dessas pessoas que estavam nos blogs começaram com o Instagram. Então eu comecei no Instagram também muito cedo. Quando surgiu que eu comecei que eu comprei meu primeiro iPhone, o primeiro aplicativo que eu baixei foi o Instagram. E não era para blogueirar, era porque assim, eu via essas pessoas que eu admirava com ele, eu fazia, não, eu quero esse aplicativo vai entregar alguma coisa. Eu enxerguei nele o que naquela época, médico, assim, acho que médico nem tinha Instagram, pelo menos se tinha era só o pessoal. E eu enxerguei nele uma oportunidade. Eu disse, isso vai entregar alguma coisa para mim. Não sabia se ainda na parte da medicina, na parte da beleza, mas era uma coisa que eu almejei. E como eu disse, assim que eu consegui, comprei o iPhone, porque no começo o Instagram só tinha para iPhone. Era um negócio bem nichado.
Aí, eu, inclusive, comprei o iPhone por causa Do Instagram. Eu lembrei disso agora, porque eu acabei esquecendo com o tempo, mas foi isso, tipo assim, eu amava Samsung. Eu acho espetacular os celulares deles, sabe? Assim, sempre achei uma interface muito mais fácil. Mas quando eu vi que para ter Instagram precisava do iPhone, eu digo, tá escolhido, vai ser o iPhone. E aí comecei. Só que aí nessa época ninguém dava atenção. E passei pela época de pessoas que se posicionavam no digital, se mostravam rotina ou falavam nos stories, sofriam preconceito. Então, meu Deus, ela tá querendo ser blogueira, tá querendo ser influencer, não sei o quê. E, na verdade, minha intenção não era essa no começo. Foi uma coisa que eu fazia porque eu gostava e não porque eu queria tirar algo dali, até porque eu tava na faculdade, então eu não podia. Eu não podia despender nenhum tempo meu de estudo, nem de aula para poder estar fazendo propaganda, nem nada de loja. Não tinha, é incompatível. Eu acho que vocês entendem bem o que eu tô falando. Sim. Aí, quando eu formei, eu me vi com um público que queria ver de mim essas coisas. E aí, eu comecei a tentar dividir o meu tempo. Deixava mais para o fim de semana, mas aí, se ia fazer uma coisa no meu cabelo, um tratamento, se ia comprar uma roupa, se postava uma roupa, já colocava lá, porque já vinha para mim as perguntas. Então, eu já poupava esse trabalho, porque já começa a gerar demanda para você, que às vezes você não tem tempo, e é muito ruim quando a gente acompanha uma pessoa e não tem o feedback dela, assim, eu particularmente não gosto. E aí começou a ser isso, só que, sendo bem honesta, até você atingir não sei se número de seguidores, mas um certo grau de influência, o que eles te oferecem nessa área é muito menor do que o que você pode ganhar sendo médico. Então, ali eu me vi tendo que fazer uma escolha. Ou eu ia para a parte de influencer, ganhando muito menos do que eu estudei 6 anos, fora pós, para poder ter. E, assim, sendo bem sincera também, esses bastidores que as influencers não mostram. É muita coisa que você passa, assim, de ser deixado esperando, criar uma expectativa para tal trabalho, chegar lá e você não ser tão bem recebido, ou o tempo que eles deixam para você, ou colocam você numa sala com um monte de gente. O meio também é muito difícil, então você tem que estar com a saúde mental muito em dia para poder lidar com aquelas pessoas, porque às vezes não sempre, tá? Mas às vezes é uma fachada. E aí você tem aquela impressão daquela pessoa na rede social, e quando você conhece ela pessoalmente, você tem aquele impacto negativo. Poxa, eu admirava tanto essa pessoa e eu fui tratada dessa forma. E comecei a ver essas coisas. Mas o que mais pesou pra mim não foi isso, foi o fato de eu poder ganhar mais realmente na minha área. E aí comecei a mudar. E aí comecei a puxar mais o tema para dermato, e aí começou a vir pessoas da dermato, os pacientes começam a me seguir, e eu deixo assim, eu sempre falo com eles, teve alguma dúvida, me manda direct. Se eu não conseguir responder no mesmo dia, mas eu te respondo. Eu acho que até a Ana, que está no meu CF, ela já viu, ela já fez uma pergunta e eu já consegui responder, mas eu tento responder todos. E aí essa agora é que tá o meu grande planejamento é puxar por parte desse nicho que me seguia pela moda para me seguir para dermato. Sim. É uma transição, então eu sei que nesse período eu vou perder algumas pessoas porque eu fiz a minha escolha, mas eu sei que a longo prazo a tendência vai ser eu ganhar o que eu realmente quero. E aí eu estou preparada. Então, a minha história realmente com o digital é essa. Não começou por isso, mas vai ser isso, e estou preparando grandes mudanças. Interessante saber, estamos aguardando aí. Eu queria saber, que a senhora comentou sobre a questão do CF, assim, como surgiu essa ideia, qual foi o direcionamento, a gente comentou um pouquinho em off, mas quando eu fui olhar seu perfil, foi algo que eu achei bem interessante, assim, a questão de fazer um CF para tirar dúvidas, falar sobre dermato. Perdão, emendando nessa pergunta, que aí pode responder as duas juntas. Eu queria também entender esse olhar da pessoa que, como tu mesmo citou antes,
é um médico que pode usar aquilo como vitrine. E aí, pensando nas nossas histórias mesmo, assim, né? O pediatra do meu filho eu escolhi por causa da rede social. A obstetra que acompanhou a minha esposa no pré-natal foi escolhida porque a gente tinha algumas opções, vamos ver a rede social de cada uma. Então, era bom explorar isso também, nessa resposta, né? Sobre a ideia do CF e sobre a construção do profissional na rede social. Tá. Eu acho que eu vou começar com a tua, porque eu acho que tá mais ligada ao que eu acabei de falar. Como eu disse, antes, o médico que tinha Instagram e se posicionava ali, ele era mal visto. E eu recebi alguns julgamentos até de familiares. Mulher, não faz isso não, tá acabando com a tua imagem, não sei o quê. Porque antes era assim. E hoje o pensamento é outro. Eu entendo totalmente o que você disse, porque eu também sou assim. Quando eu vou procurar um médico, lógico, eu olho a formação. Mas eu vejo muito a rede social dele, como ele vai se posicionar. E pra gente é interessante, eu acho que assim, pronto, um conselho que eu daria hoje para um estudante que quer trabalhar, quer ter sua clínica, quer sair na frente, né? Comece na faculdade. Eu vejo alguns casos de pessoas bem-sucedidas. No meu caso não foi porque eu mal mostrava o meu dia a dia como médica. Mas comece mostrando o que você tem, o material que você tem. Se o seu material hoje, no 8º período da faculdade, é planejamento de estudo, medicurso chegando, você vai ter que se dedicar para tal coisa. Meu primeiro rodízio de cirurgia. Eita, hoje eu passei por uma situação que eu fui maqueiro, fui buscar o exame do laboratório, que vai acontecer. Fui maqueiro, fui buscar o exame do laboratório, fui pegar o material para o paciente tomar banho antes da cirurgia. A gente faz tudo isso. E às vezes isso gera audiência. A pessoa quer ver, a pessoa não quer ver só o glamour do médico, a pessoa quer ver o que ele passa por trás das câmeras. E isso é uma coisa assim, quer sair na frente? Comece mostrando isso. Porque aí você vai ganhando não só números, porque eu acho que número hoje não quer dizer muita coisa, mas você vai ganhando autoridade. E aí as pessoas que te seguem, elas vão lembrar, as pessoas que vão te seguir há mais tempo. Tu lembra, não, que ele passou por isso? A faculdade dele foi muito e hoje ele tá aí, não sei o que. Não, vamos marcar uma consulta para ele. E quando você se forma, você já tem um número considerável que outras pessoas vão começar o perfil do zero. Na minha turma, muita gente começou do zero quando eu já estava com mais, assim, eu não sei exatamente, mas eu tinha claramente mais de 10 mil. Então, assim, isso faz diferença porque só de olhar. Por exemplo, você ia me escolher para ser dermatologista da sua esposa. Se você olhar para mim, para uma pessoa que se formou comigo, a primeira coisa que você ia olhar, mais gente segue ela. Depois você ia olhar as outras coisas e aí tudo bem, a decisão que você ia tomar. Mas uma coisa que a gente olha é isso. Porque se ele tem esse número de seguidores, não é só porque ele é bom, mas o conteúdo dele é bom, é um perfil que agrega, é um perfil que eu vou ter, seguir esse perfil vai ser bom para mim como médico e como paciente. E a ideia do CF surgiu, primeiro, para quebrar um pouco o gelo, porque, como eu disse, eu gosto de me comunicar com os meus pacientes. Às vezes eu atendo casos que, assim, o que eu mais gosto eu gosto muito de acompanhar de perto, nem sempre dá. Mas às vezes eu atendo uma pessoa na segunda-feira, na quarta-feira eu tô, será que aquela pessoa tá melhor? Aí eu ligo pra secretária e falo, Thay, por favor, manda mensagem pra tal pessoa, só perguntando se ela tá melhor, porque eu tô pensando em tal coisa pra ela. E aí, além de estreitar o contato com os meus pacientes, eu queria depois, já tinha esse CF, mas tava meio largado. Depois que eu dei essa aula para os alunos da Católica e eles me deram um feedback assim de que queriam meu número para poder tirar dúvida e não sei o que, eu disse, caramba, eu acho que tem muito médico assim que está precisando disso, de mandar uma lesão, e mesmo que eu não veja na hora, porque essa é a vantagem do PSF, enfim, do atendimento ambulatorial. A gente pode dar, eu não vou dizer nem aquela enrolada, mas aquela investigada. Então, assim, eu posso te atender e se eu não souber o teu caso, eu vou dizer, por enquanto, vamos fazer isso, mas eu quero te ver semana que vem. E semana que vem você tem tirado foto da lesão, discutido o caso com o seu colega e aí você tem uma entrega melhor para dar para aquele paciente no tratamento.
certo? Se você já tinha feito alguma coisa, você adiciona ou você troca, o paciente confia em você. É só você passar segurança, que ali você não tá brincando com a saúde dele, você tá tentando fazer o melhor. E aí, inicialmente era para estudante, mas quando eu abri no público a caixinha, muita gente que nem é da área de saúde, mas que se interessa por esse universo, manifestou interesse. E eu não acho que eu indicar um sabonete para pele oleosa, que eu abri a caixinha essa semana e me perguntar, eu disse, produtos que vocês querem, produtos que vocês têm interesse. Aí muita gente mandou sabonete para pele. Eu não acho que eu vou perder uma consulta por causa disso, sabe? Porque vai muito além. Por que eu não posso ajudar? Isso eu acho que isso é muito pessoal. Mas pode até ganhar a consulta, né? Depois dessa. Já ganhei, entendeu? Já veio a gente do CEF para ser consultado comigo. E já veio o paciente do meu Instagram, do nicho da moda também, começou me acompanhando pelas viagens e acabou indo para tratar melasma. E vira, entre aspas, amiga, não é amiga porque eu não consigo ficar vendo, infelizmente. Mas assim, tô sempre comentando, aí vejo a foto da paciente na praia, eu mando no direct, usou protetor solar. Mas faço isso, assim, e o máximo que eu posso fazer é entregar e dar esse feedback para eles e estreitar essa relação, eu faço. Não só porque eu gosto, mas porque eu pretendo monetizar com isso futuramente, entendeu? Então, eu acho que, assim, tudo que você fizer, você tem que ter uma estratégia. Se eu tivesse tido a estratégia lá no comecinho do meu Instagram, de já voltar para a área da medicina, eu acho que hoje eu teria mais... não só mais números, mas seria mais relevante o meu perfil na área da dermato. Como eu dediquei às outras áreas, eu acho que foi um período meio que eu me perdi, porque eu quis focar em várias coisas, que acontece. Então, assim, a gente pode e deve aprender com o erro do outro. E aqui eu tô dando um conselho, assim, de bandeja para vocês. Não só de começar, mas de já ter uma estratégia. Eu estou fazendo isso hoje, porque daqui 2, 3 anos eu quero ter isso aqui de retorno. E tudo que você fizer vai ser pensando naquilo. E não se prender, se tem vergonha de aparecer nos stories, começa fazendo caixinha e respondendo pergunta com imagem. Ou então abre para o CF, de repente, coloca só pessoas do seu convívio e fica pedindo, o que é que tu tá achando? Tô falando bem? Preciso melhorar o quê? Seja sincero. Pessoas que você sabe que vão ali te dar conselhos positivos. E aí, vai aos poucos. Vai fazer eu sempre, minhas amigas que não abriram ainda, não se abriram tanto pro digital, eu falo, minha gente, uma das melhores coisas é viagem. Porque quando eu viajo para São Paulo, eu entro numa farmácia, já se senta logo. Porque eu vou olhar todos os produtos de skincare, porque tem muitas linhas lá que a gente não tem aqui. Ou chega primeiro lá, ou realmente não vende aqui. E aí eu digo, não, isso aqui eu fotografo, minha gente, olha, vim aqui na farmácia, mostrei, e falo isso para as minhas amigas começarem. Outra coisa, eu acho que não existe concorrência. Não fica se comparando, porque eu vou começar agora, mas tem fulaninha que já tem não sei quantos... Você vai ter o seu conteúdo. E não se prenda a modelo, porque essa pessoa já faz, mostrando o dia a dia dela todo na faculdade. Eu não vou poder fazer isso. O que é que eu acredito? A gente tem a forma de postar o conteúdo sempre vai ser uma cópia de alguém, porque hoje tem muita gente fazendo, certo? Então, assim, não tô querendo dizer que você olhou e copiou de propósito, mas vai acabar sendo algo que já é feito. O que é que vai mudar? O que é que vai trazer para mim, para vocês, a diferença? Vai ser a pessoa de vocês. Porque o que vocês sabem, o que vocês são, ninguém mais vai poder saber nem ser. Então, a maneira como você usa a ferramenta, agregando seu conhecimento, agregando seu valor ali, agregando o seu caráter, os seus valores como pessoa, é que vai te diferenciar das outras. Se você quer fazer um daily da faculdade, vá em frente, porque o conteúdo que você vai entregar é o seu conteúdo. Eu acho que é isso. Gente do céu, olha, a gente tá entregando aqui um dos melhores episódios, eu acho, da história do podcast. Assim, o casal veio pra representar mesmo. Porque o podcast Renan foi muito bom, o seu também. Um podcast muito sincero, assim, um episódio muito sincero.
com várias lições. É um episódio para você pegar um caderno e quase que eu fico aqui, peraí, deixa eu anotar isso que a senhora está falando. Porque foi muito relevante. E esse final, a gente podia montar um episódio só para falar sobre redes sociais, assim, porque é algo que nos interessa enquanto indivíduos, mas eu acredito que para muita gente também da faculdade, né? A intenção é trazer um podcast de aluno para aluno, estudante para estudante, e é algo que está muito envolto assim, no nosso dia a dia, os deles, a produção de conteúdo, como se posicionar de maneira relevante, né? Para construir uma carreira desde o começo da graduação. Tuane, foi muito bom o nosso episódio. Nós precisamos finalizar, porque a gente tem uma limitação de tempo mesmo. Mas a gente tem um bolinho ali, a gente vai conversar bem mais sobre isso. Ótimo. Porque é um tema muito interessante e bem relevante, assim. Vamos abrir o Close Friends da gente. Aí a gente faz o momento do bolinho no Close Friends. Aí a dica já. Pessoal, se inscreva no nosso canal, deixem aí a sua avaliação. Você que ficou até o final, comente aí o que você achou, envie esse episódio para os seus colegas, enfim. E não deixe de seguir e de acompanhar os próximos episódios. Doutora Tuane, muito obrigado. Quiser deixar uma palavra final, fica à vontade também. Eu queria agradecer de verdade pelo convite. Eu amo o podcast, mas assim, eu gostei muito desse contato com alunos de medicina. Eu tenho aí uma pretensão um pouco mais para frente de ser professora, certo? Então, eu quero também, uma coisa que eu quero fazer parte, é a formação dos alunos. Eu acho que quanto mais próximo a gente está, mais a gente consegue entregar e essas trocas são muito importantes. E quando eu recebi o convite, eu fiquei assim muito animada. Acho que foi um episódio que fluiu muito bem, Sim. né? E eu acho que precisando de mim, estou à disposição. Acho que vocês vão colocar o meu Insta e podem seguir, podem pedir para entrar no CF. Se quiser tirar dúvida, eu tô lá. Maravilha. Todas as informações vão estar na descrição da plataforma que você estiver assistindo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua avaliação, envia para todo mundo. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau.